Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Micaela, eu sou professora e coach e hoje eu vou trazer algumas questões relativas a imposto de transmissão, sobre causa-mortes e doação, imposto de competência dos estados. Pois é, essa observação de hoje ela está mais localizada aos moradores, viventes, etc. do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Veja, o imposto de transmissão, causa-morte e doação ele é um imposto, como eu já falei, de competência estadual, ele está lá citado no artigo 155 da Constituição Federal, inciso 1º. E na realidade o que ele traz? É a possibilidade de você cobrar quando você tem a transferência da propriedade em razão de uma sucessão hereditária, do falecimento de uma pessoa, ou então em razão de uma doação. Ou seja, é basicamente a tributação sobre transferência por ato gratuito, não existe contraprestação, ok? O que aconteceu? Bom, existiu há um tempo, e aí a gente tem que voltar no tempo realmente, e lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela era consolidada literalmente no sentido de que progressividade é uma técnica de tributação que só poderia ser utilizada quando a Constituição assim dissesse. Então não seria possível utilizar progressividade quando eu estivesse a tratar, por exemplo, dela como uma técnica para materializar o princípio da capacidade contributiva. Para isso ocorrer, seria necessário que houvesse uma menção expressa na Constituição. Até por isso, durante muito tempo se considerou inconstitucional o IPTU progressivo, e há, inclusive, um enunciado do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, justamente porque a progressividade do IPTU só vinha veiculada pela Constituição no artigo 182 em relação à função social da propriedade. Não havia a previsão que hoje existe no artigo 156 autorizando essa progressividade. Isso veio posteriormente a essa súmula, essa jurisprudência enorme do Supremo, na linha de que seria impossível essa progressividade salvo que tivesse expresso na Constituição. E tem ainda um plus de discussão. O Supremo também não entendia ser possível a gente aplicar a capacidade contributiva a tributos que tivessem característica real, a impostos reais. E no caso, o IPTU tem essa natureza, como também o imposto de transmissão, causa-mortes e doação tem essa natureza. Pois bem, houve uma evolução dessa jurisprudência do Supremo. E no RE 562045, o Supremo Tribunal Federal deixou claro ser possível a utilização da técnica da progressividade não só para o imposto real, mas também com base na capacidade contributiva. E com isso se viabilizou diversos estados a observarem e republicarem suas normas, instituírem esses tributos de uma forma progressiva utilizando essa técnica, que sem dúvida vai mais de acordo com a capacidade contributiva. Só para esclarecer, a progressividade na realidade é quando você tem uma base de cálculo que vai aumentar de acordo com a alíquota, ok? Ambos aumentam. Pois bem, a partir disso, então, o estado do Rio de Janeiro começou a se movimentar. Então, qual era a realidade aqui no estado do Rio de Janeiro? A gente tinha uma legislação que até março de 2016 previa uma alíquota única de tributação, que era 4%. Essa legislação veio a ser alterada, tá, em 2015 e passou a valer em 2016. E a partir, então, de 2016 até dezembro de 2017, nós passamos a ter no cenário do estado do Rio de Janeiro duas alíquotas. Uma alíquota de 4,5% e uma alíquota de 5%. Como funcionava aqui? Você tinha uma isenção para transferência de imóveis de até 320 mil, ok? E a tributação ela vinha por 4,5% até 400 mil o FII. Acima de 400 mil FII, você tinha tributação alíquota de 5%. Pois bem, veio uma lei, e essa era a lei 7174. E em novembro de 2017 veio a lei 7786, que trouxe uma alteração substancial no imposto de transmissão, causa-morte e doações aqui no Rio de Janeiro. Que a alteração substancial foi essa? Uma foi relativamente à isenção. A gente antes tinha uma isenção até 320 mil. Agora essa isenção foi para o equivalente a 191 mil reais, equiparado a 60 mil FII. Além disso, ela gerou uma progressividade efetiva no imposto de transmissão. Em que sentido? Bom, se até 60 mil era isento, de 60 mil a 70 mil instituiu a alíquota de 4%.
uma alíquota menor. De 70 mil para cima, instituiu uma outra alíquota, que seria a alíquota de 4,5%. Depois instituiu uma alíquota de 5%. Depois instituiu uma alíquota de 6%, de 7% e por fim de 8%. Então ele trouxe alíquotas de 4% a 8%, que é o máximo que você pode ter de acordo com a resolução do Senado. Então, trouxe uma efetiva progressividade. Com essa progressividade, trouxe uma onerosidade. Por um lado, aquele contribuinte que estaria na faixa isenta acabou sendo beneficiado por uma alíquota menor, por exemplo, de 4%, que antes não existia. Mas trouxe uma onerosidade porque aquele contribuinte que estava acostumando a pagar 5%, ele pode passar a pagar 6%, 7% ou até 8%. Então, o que ocorreu? A legislação, essa lei estadual, a 7786, ela previa sua entrada em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Isso foi um problema, foi o que gerou inclusive a representação de inconstitucionalidade feita pela OAB no âmbito do pleno do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que recebeu o número 00-73217-2017-819-0000, e lá teve uma decisão liminar tomada em 21 de dezembro do ano passado, no sentido de suspender a cobrança, porque houve uma violação nessa norma ao princípio da noventena. Ou seja, não basta com relação a ITCMD a observância da anterioridade de exercício. É necessário também se verificar que da instituição até a cobrança devem decorrer 90 dias, em homenagem ao princípio da não surpresa. Pois bem, a legislação não prevê isso, porque os 90 dias ensejariam cobrança a partir de 15 de fevereiro. Então houve uma decisão liminar que depois veio a ser referendada em janeiro pelo próprio Tribunal de Justiça, no sentido de que deveriam ser suspensa a possibilidade de cobrança nesse período dos 90 dias que deveria ter sido observado. Portanto, em janeiro, de janeiro até 15/2, você passa a ter, na verdade, só 3 alíquotas vigentes. A de 4%, que justamente é uma redução da carga tributária, até 70 mil UFIR, a de 4,5% e a de 5%, que já existiam, 4,5%. Até 400 mil FIR e 5 acima de 400 mil FIR. A partir de 15/2 é que passam a viger todas as alíquotas estratificadas. Inclusive, vocês vão ver, e eu vou colocar um slide aí para vocês assistirem, uma planilha que inclusive se encontra no site da própria Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, que demonstra qual é a legislação vigente e as alíquotas em cada período. Bastante elucidativo, já observando inclusive essa decisão da representação de inconstitucionalidade. Então, são esses os pontos. Acho que com isso a gente resolveu um problema realmente de insegurança jurídica com relação ao impacto da tributação, que modificou bastante, mas ao mesmo tempo essa lei do Estado do Rio de Janeiro ela é digna de nota e de elogio. Por quê? Porque de fato o nosso sistema estava sendo subutilizado. Era possível se tributar até a alíquota de 8%, sendo que de uma forma razoável, gerando alíquotas intermediárias, e não se fazia isso, se tributava apenas em duas etapas, né? Com isso, sem dúvida, o princípio da capacidade contributiva foi melhor observado pelo Estado e a gente melhor otimizou a tributação nesse sentido. Então, sem dúvida, merece elogio. Bem, são essas as considerações que a gente queria fazer com relação à legislação do Estado do Rio de Janeiro. Se você gostou, a gente pede que você curta o vídeo, nos siga, né? Se inscreva no nosso canal e também se inscreva para receber a nossa newsletter, que novidades virão por aí.